Hello, my friend. What's up? Tudo em cima? Tudo legal? Hoje nós vamos ver mais uma parte da nossa grammar, Adjectives Formation. Nós vamos ver a formação dos adjetivos na frase, como eu vou formar a partir do substantivo alguns adjetivos. Não são todos os adjetivos que nós formamos a partir dos substantivos, mas hoje nós vamos ver alguns adjetivos que nós podemos formar a partir de um substantivo. Os adjetivos, eles dão qualidades a um substantivo na frase. Essas qualidades podem ser qualidades boas ou podem ser qualidades ruins, né? Então a gente vai estar vendo hoje alguns exemplos e como nós vamos formar esses adjetivos a partir do substantivo. Então nós temos aí uma das maneiras mais comuns de nós passarmos um substantivo, formarmos um adjetivo de um substantivo é colocando nele o acréscimo dessas duas palavras que nós vamos ver aí, o sufixo ful e o sufixo lens. Eu coloquei desse lado, nós temos os noun, esses noun aí é substantivo em inglês. A partir desses substantivos aí nós formamos os adjetivos, que são os substantivos mais o ful, que formam o adjetivo, e o substantivo mais o lens, que forma outro adjetivo. Então, o primeiro exemplo que nós colocamos aí é o adjetivo carry, que é cuidado, substantivo, desculpa. O substantivo carry, que significa cuidado. Quando eu acrescentei o sufixo ful nele, careful, ficou cuidadoso. Então, ele passou de substantivo para adjetivo. Quando eu acrescento nele, nesse care, o lens, ficou careless, que também é um adjetivo, ficou descuidado. Então, o que eu queria que vocês notassem é que, a partir de um sufixo, eu formo uma palavra que pode ser um substantivo para um adjetivo. Nós temos o segundo exemplo aí, color, que é cor. Quando eu coloco ful nele, colorful, fica colorido. E quando eu coloco lens nele, color lens, fica descolorido. Nesse primeiro quadro aqui nós temos um substantivo, no segundo e no terceiro foi formado um adjetivo desses substantivos, só que com sufixos diferentes. No primeiro caso, ful, e no segundo caso, o lens. Nós temos o próximo, harm, que é prejuízo. Quando eu coloco o ful nele, harmful, fica prejudicial. E harmless fica inofensivo. A partir de um substantivo foi formado adjetivos. Hope, que é esperança, ele é um substantivo. Quando eu coloquei o ful nele, hopeful, ficou esperançoso. E hopeless ficou sem esperança. A partir do substantivo hope, eu fiz adjetivos com ful e com lens. E o último, nós usamos aí o pain, que é dor, painful, doloroso, e painless, indolor. Então, o que eu quero que vocês gravem aí, que vocês prestem bastante atenção, que a partir de um noun, de um substantivo, eu acrescentando nesse noun, que é o substantivo, acrescentando o ful e o lens, eu passo de substantivos para adjetivos. E nós temos aí, além disso, dos adjetivos, nós vamos ver os adjectives versus adverbs. O que é adjetivos e advérbios numa frase? Como eu vou identificar um adjetivo e como eu vou identificar um advérbio em uma frase? Lá no primeiro slide que eu passei para vocês, de um substantivo eu poderia formar um adjetivo. Nesse slide aqui nós vamos estar mostrando para vocês como eu vou formar um adjetivo em advérbios. Mas antes nós vamos ver alguns exemplos onde em uma frase eu posso ter esses adjetivos. Então nós temos aí os adjetivos, eles modificam os substantivos na frase e eles sempre vêm antes do substantivo ou após um verbo. Então o adjetivo na frase ele vem antes
adjetivo, ele vem em um lugar na frase. Se eu falar sobre localização, o adjetivo vem em um lugar na frase. Mas hoje nós vamos estar aprendendo apenas sobre o adjetivo e o substantivo. Quando uma frase ela tem substantivo, o adjetivo vem antes desse substantivo. Quando a frase ela tem um verbo auxiliar, o adjetivo ele sempre vem depois desse verbo auxiliar. Por exemplo, my brother has a beautiful girlfriend. O meu irmão, ele tem uma namorada bonita. Então nós temos aqui, quem é que dá qualidade a essa namorada? O beautiful. Então esse beautiful é o adjetivo. E o adjetivo ele dá qualidade à namorada, que é substantivo. Então nós podemos notar, o substantivo é a namorada, então ele veio antes do substantivo, que é o adjetivo beautiful, bonito. Aí nós temos o próximo exemplo. Mary is a calm teacher. Mary é uma professora calma. Teacher é o substantivo e nós notamos que calma é o adjetivo, está dando qualidade à professora. A qualidade da professora é que ela é calma. Então, nesses dois exemplos aqui, nós temos um substantivo na frase e quando vier esse substantivo, o adjetivo vai vir antes dele. Nesses dois exemplos, nós podemos notar que nós temos um verbo auxiliar, que é o verb to be, o is. Aí nós temos, that house is big. Aquela casa é grande. Então, nós temos aqui o verbo auxiliar is e após o is vem o big, que é um adjetivo. Do mesmo jeito, é a frase de baixo. He is interesting. Ele é interessante. Então, na frase nós temos o verbo auxiliar is e após ele veio o adjetivo interessante. Mas ele veio dar qualidade a ele, que é interessante. E esse big aqui, apesar dele ter vindo no final da frase, mas ele está dando qualidade a quem? A casa, que é um substantivo. That house is big. A casa é grande. O que eu queria que vocês apenas notassem é o seguinte, que quando a frase ela não vier o verbo e ela vier um substantivo no final, esse adjetivo sempre vem antes do substantivo. E quando essa frase vier um verbo auxiliar qualquer, não precisa ser somente o verb to be, mas pode ser outro verbo auxiliar. Se tiver esse verbo auxiliar aqui, o adjetivo vem após o verbo. Mas sabendo que esse adjetivo ele vai estar dando qualidade ao substantivo que tem na frase. Aí nós temos os adjetivos, eles dão qualidade ao substantivo. E os adverbs, já está falando, verbs, nós já temos até aqui no próprio nome, eles modificam o verbo. Eles só modificam o verbo? Não. Eles modificam o verbo, eles podem modificar adjetivos ou o próprio advérbio em uma frase. E na frase, sempre vai ter essa sequência. O advérbio ele vai vir acompanhado de um verbo, antes de um verbo. E se nessa frase ele tiver um adjetivo, ele vem antes do adjetivo. E se tiver dois advérbios, eles vão estar os dois próximos. Eu coloquei aqui algumas frases onde vocês vão estar localizando se essa frase tem verbo, se essa frase tem adjetivo ou se essa frase tem advérbio. E onde eu vou colocar esses advérbios na frase? Então, nós temos a primeira frase. He quickly drank the water. Ele bebeu água rapidamente. Então, nós temos aqui, ó, verbo drunk é o verbo beber, é um verbo. Portanto, o advérbio veio antes do verbo. O advérbio rapidamente. No próximo
advérbio. For example, super adjectives convince your customer more. Aí nós temos aqui, ó, effectively, outro advérbio. Super adjetivos convencem seus clientes com mais eficiência. Esse more aqui é um advérbio e o eficiente também é um advérbio. Notando que nós podemos ter advérbio de tempo, nós podemos ter advérbio de frequência, nós podemos ter advérbio de lugar, mas esse mês nós vamos ver apenas advérbio de modo. Como é que nós vamos saber que um advérbio é de modo? Nós vamos estar vendo agora nesse próximo slide. Bem, a maioria, por que eu coloquei a maioria? Porque não são todos os advérbios que eu faço com esse exemplo aqui, com essas formações que eu coloquei aqui para vocês. A maioria dos advérbios, eles são formados a partir do acréscimo de LY ao adjetivo. Não são todos, mas a maioria. Então, eu coloquei aqui alguns adjetivos que, a partir dele, eu acrescentando LY, eu vou formar esses advérbios de modo. Nós temos aí o primeiro adjetivo, quick. Esse quick é rápido. A partir dele, que é um adjetivo, eu acrescentei o sufixo LY nele. Então, ficou ali, ó, quickly, passou de adjetivo para advérbio de modo. De rápido, ele passou para rapidamente. Então, esse LY aqui, ele dá a ideia de mente, rapidamente, lentamente, vagarosamente e assim por diante. Então, nós temos o adjetivo slow, que é o adjetivo lento. Quando eu acrescento o LY nele, ele passa de adjetivo para advérbio de modo, que fica slowly, que é lentamente. De lento, ele passou para lentamente. É o modo como alguém faz alguma coisa ou como alguém é. Ele faz a atividade lentamente. Então, a partir daí, eu posso formar de lento para lentamente. Então, nós temos um adjetivo beautiful, lindo, bonito. Quando eu coloco nele o LY, faço esse acréscimo do sufixo LY, ele fica lentamente. Hard, difícil, hardly, dificilmente. Happy, feliz, happily, felizmente. Então, eu tenho alguns exemplos de adjetivos que, quando eu coloco o sufixo LY, ele passa de adjetivo para advérbio. E nós temos também alguns adjetivos que terminam, no caso aqui, ó, com Y. Esses adjetivos terminados em Y, vocês notem que o Y ele foi tirado, eliminado. Então, no lugar do Y, eu coloco o I e acrescento o LY. Por exemplo, outro adjetivo, is, que é fácil. Esse is aí também terminou com Y. Então, como é que eu faço se um adjetivo termina em Y? Eu vou eliminar esse Y, colocar o I no lugar e acrescentar o LY. Então, partir de adjetivo para advérbio. Então, vocês notem que se o adjetivo terminar em Y, você vai eliminar esse Y, colocar I no lugar e acrescentar LY. Nós temos aqui alguns exemplos de adjetivos, frases que têm adjetivos e de frases que têm advérbios. No primeiro, slow car. Nós temos aí carro lento. O carro é o substantivo e o que veio antes dele é o adjetivo. O adjetivo está dando qualidade boa ou ruim para o carro. Nesse caso, uma qualidade ruim. O carro lento é uma qualidade ruim. Aí nós temos beautiful dog, cachorro bonito. Notem que o cachorro é o substantivo e que antes do cachorro eu coloquei a qualidade dele, beautiful, que é o adjetivo. Então, essa é a sequência de uma frase que tem adjetivos, como eu falei antes para vocês. Nesse segundo aqui exemplo, são exemplos onde nós vamos
advérbios, que após o verbo eu vou colocar um advérbio. You drive quickly. Você dirige rapidamente. Esse drive aqui é dirigir. E após o verbo dirigir veio um advérbio. E nesse advérbio foi colocado LY. Vocês podem notar aqui, nós temos aqui um adjetivo e um substantivo. No caso dos advérbios, não. A frase ela vai vir o pronome, depois do pronome vai vir um verbo, e após o verbo eu vou colocar esse advérbio de modo. Nós temos um outro exemplo. We read slowly. Nós lemos lentamente. Nós temos o verbo read, após o verbo ler, nós colocamos o advérbio de modo. É o modo como nós lemos, lentamente. Então, se é o modo como nós lemos, esse advérbio ele é de modo. E nos advérbios de modo, nós colocamos sempre ele após um verbo. Bem, nós temos alguns adjetivos e alguns advérbios que são irregulares. No caso do adjetivo good, bom, e bad, ruim ou mal, eles são adjetivos irregulares. Que quando eu vou passar ele para ele ficar um advérbio, eu não vou colocar aquela sequência de L e Y no final. Por eles serem irregulares, é preciso que eu saiba como eu vou colocar eles. Por exemplo, o adjetivo good, que é o adjetivo bom. Se eu quero passar ele para advérbio, eu vou colocar no lugar de good, well, bem. No lugar de bad, ruim, mal. Se eu quero passar esse adjetivo para advérbio, eu vou colocar como bad. Nesse caso aqui eu já acrescentei o L e Y, vai ficar mal. Ok? Então nós temos aí alguns adjetivos e alguns advérbios irregulares. Não é somente esses dois, mas os dois são os mais conhecidos. É o que nós vamos mais usar nesse mês. Então nós temos aqui, por exemplo, alguns exemplos a mais. A fast car. Um carro rápido. Esse aqui, fast, ele está dando qualidade ao carro. Um carro rápido. Se ele está dando qualidade ao carro, esse fast aí, ele é um adjetivo, porque ele está dando qualidade a alguma coisa, a alguém. No caso desse exemplo aqui, ele está dando qualidade ao carro. Eu estou dizendo que um carro, ele é rápido. Então, se ele está dando qualidade ao carro, que é o substantivo, logo eu tenho aqui essa frase. Essa frase aqui, ela tem um adjetivo. No próximo, my car is fast. Meu carro, ele é veloz, ele é rápido. Nós vimos nos exemplos anteriores que o adjetivo ele pode vir tanto antes de um substantivo, como ele pode vir após um verbo auxiliar. No entanto, que esse fast aqui ele está dando qualidade a quem? Ao carro. Se ele está dando qualidade ao carro, esse fast ele é um adjetivo. Agora, eu queria que vocês prestassem atenção nesse último exemplo aqui. Mary learning fast. Mary, ela aprende rapidamente. Nós temos aqui um verbo principal, ele não é auxiliar, e após esse verbo aqui, vem o fast. Esse fast aí, ele não é mais um adjetivo. Ele é um advérbio. Esse fast não está dando qualidade a Mary. Ele está dizendo que Mary ela aprende rapidamente. Então ela aprende. Ele está dando qualidade aqui, ele está após um verbo. Então, se é esse adjetivo ou esse advérbio, o que é que você vai perceber na frase? Se ele é adjetivo ou advérbio? Pela estrutura da frase. Se esse fast ele vier antes de um substantivo, ele é adjetivo. Se esse fast
vier depois de um verbo auxiliar am, is ou are, ele é um adjetivo. Mas se ele vier após um verbo principal, ele vai ser um advérbio. Então essa é a localização. E como vocês vão perceber que um mesmo nome ele pode ser adjetivo ou advérbio. É pela localização dele na frase. E esse assunto que nós acabamos de explicar para vocês, ele se encontra aí na Unity 2 e ele se encontra na page 197 e 198 na unidade de vocês, tá?